Vamos então começar do início. O que você está vendo nesse primeiro capítulo é o conceito de precedente, que não se confunde com súmula, com jurisprudência, muito menos com qualquer decisão jurisdicional genericamente. Não necessariamente é um precedente. Em primeiro lugar, que fique claro que precedente não advém apenas de decisões de tribunais superiores. Esse é um entendimento amplamente majoritário no direito brasileiro, de que precedente pode vir de TJs ou TRFs, na segunda instância, como também de tribunais superiores. Existem, sim, determinadas decisões jurisdicionais cuja competência exclusiva é do Supremo, como, por exemplo, decisões em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Isso não significa, porém, que todos os precedentes advenham do STJ ou do Supremo, por exemplo. Pelo contrário, o direito brasileiro instituiu um conceito de precedente à la civil law, ou seja, segundo um direito positivado. E nós precisamos encarar isso aqui no Brasil, e é o que boa parte da doutrina amplamente majoritária faz. Encara precedente segundo o conceito que se extrai indiretamente do CPC e se extrai diretamente do artigo 104 do Regimento Interno do STJ, que você está vendo aí. Então, um conceito possível de precedente, entendermos o precedente como um conjunto de fatos e fundamentos jurídicos que sustentam determinada conclusão, que muitas vezes chamamos de tese, o próprio CPC o faz, sendo que não é qualquer conjunto de fatos e fundamentos, mas sim aquele que é dotado de características como um certo grau de generalidade, abstração e relevância, a partir de uma matéria que possa interessar ou que já interesse a diversos outros casos, diversos outros processos, e servirá a estes como referência. E você extrai isso desse próprio 104, que pegamos emprestado, quando ele trata ali de instrumentos repetitivos, como IRR, IRDR. E nós extraímos também esse conceito positivado de precedente do próprio CPC, quando? No 947, no 985, no 1040, todos do CPC, que acabam impondo, além do próprio 927, mas estes três especificamente, impõem que as decisões proferidas naqueles instrumentos servirão de referência para casos futuros. E a estrutura desse acórdão do IRR, do IRDR, do IAC, essa estrutura que você vê no 104 do regimento interno do STJ, acaba nos evidenciando que é exatamente esse conjunto de fatos, fundamentos que sustentam determinada tese e que tem essa generalidade, abstração e relevância que tornam esse conteúdo capaz de servir de referência para casos futuros, é o que devemos considerar como a chamada ratio decidendi, as razões de decidir que servirão de referência para outros casos. E não é qualquer conteúdo que poderá servir de referência, porque não é dotado dessas características. Também não precisa ser um conjunto de julgados no mesmo sentido, conjunto este
que denominamos de jurisprudência, e nada disso se confunde com súmula, que é apenas a síntese de determinado entendimento ou mesmo até síntese de determinada tese. Portanto, quando você estiver escrevendo uma peça processual ou mesmo proferindo uma decisão, quando você estiver fazendo isso, dê os nomes corretos. Diga que é precedente se for o caso de ser. E para saber se é, você precisa ver se aquele case, se aquela decisão do determinado caso que está servindo de referência, de fato tem essa estrutura que aqui podemos denominar de precedente. Continue nos próximos capítulos, que, como eu falei, você vai ter um treinamento muito bacana de utilização dos precedentes.